Meu áudio tá bom? Bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bom, pessoal? Mais uma ação catadora chegando nesse domingo de sol maravilhoso, numa triste pandemia onde a gente hoje está contabilizando 140 mil óbitos. Infelizmente, as providências que vêm sendo tomando para conter o vírus não são suficientes. É muito bom que a gente se atente para que a gente entenda quem somos nós nesse papel. Nós somos transmissores dos vírus, nós somos portadores, mesmo que a gente seja assintomático, mesmo que a gente não tenha contraído e já tenha nos livrado do vírus, a gente ainda transmite. É muito importante que a gente se cuide para que a gente não transmita e espere que exista a vacina e que as pessoas tenham condições. Porque cada vez que alguém precisa de ir para um tratamento de intenso numa UTI, muitas dessas pessoas estão falecendo e cada vez isso está se alastrando mais por esse país. Então, é nossa responsabilidade cuidar. É nossa responsabilidade, quanto ser humano, pensar que todos os seres humanos têm direito à vida. Todos os seres humanos têm direito à saúde. Todos os seres humanos precisam de cuidados. E a gente, como ser humano, precisa cuidar do humano que está ao nosso lado. E essa é uma das premissas do Estatuto dos Direitos Humanos. A gente vai pensar um pouquinho hoje sobre direitos humanos. Né? Direitos humanos, ele foi considerado como o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana. Né? Que palavra bonita é essa família humana, e dos direitos e dos seus direitos iguais e inalienáveis, que constitui o fundamento da liberdade, da justiça, da paz no mundo. Para falar um pouco sobre isso hoje, a gente vai conversar com algumas pessoas aqui. O espetacular Alderon Costa, que é jornalista e militante de direitos humanos, membro da Associação Rede Rua e articulador do Núcleo de Defesa de Direitos Humanos da Pop Rua. Ele também foi ouvidor da Defensoria por um período de 2004 a 2008, se eu não me engano. Ele vai me corrigir aqui se eu estiver equivocado. E com a nossa querida, maravilhosa, nossa luz que brilha, Tereza Felipe, que é mulher negra e catadora, adotou mais de 50 crianças e desde criança viveu nos mais altos índices de miséria. Sozinha, vulnerável e vítima de muitas violências, tornou-se catadora por sobrevivência quando ficou órfã. Hoje, aos 85 anos, dirige 2 projetos na Zona Leste e já beneficiou centenas de pessoas. Essas pessoas aqui vão nos explicar um pouquinho o que são os direitos humanos. Bem-vindo, Alderon Costa. Bem-vinda, dona Terezinha. Emílio, põe eles na tela aí pra gente. E aí, bom dia. Ah, liga o áudio, Alderon. Liga o áudio, dona Tereza. Bom dia, dona Terezinha, bom dia, Max, bom dia, o Emílio, que está aí na técnica. Nossa, uma alegria muito grande estar aqui com vocês, tá? De poder conversar esse tema também, tão difícil, não é um tema muito fácil, mas junto com a dona Terezinha aqui, que já na pessoa dela é os direitos humanos em pessoa, né? Então, é uma honra estar aqui com vocês. Um abraço. Opa, bem-vindo. Dona Terezinha, seu áudio não está vindo. Dona Terezinha, o seu áudio não está vindo para gente. Então, enquanto a dona Terezinha conserta o áudio dela aqui, eu vou começar aqui com o Alderon. Alderon, explica para gente, você que também tem aí um trabalho bem específico com a população de rua, com os direitos humanos. Primeiro, como que é essa abordagem? Como que você vê alguns lugares, algumas pessoas que tentam deslocar os direitos humanos para algum tipo de privilégio? Ou aquela frase, direitos humanos para humanos direitos. Isso funciona? Como que
acontece? Como que você acha que é esse conceito? Fala um pouco para a gente sobre isso. Bom, eu antes de entrar no tema, eu queria só fazer uma correção. Eu fui ouvidor na Defensoria de 2014 a 2018, né? E também queria também dar um grande abraço aqui no meu amigo Renatinho, que está aí nos assistindo, e um companheiro que tanto nos ensina a cada dia. Deixo aqui o meu abraço especial a você, Renatinho, por essa resistência e pela luta que você tem feito aí durante todos esses anos. Max, você sabe que essa é uma questão básica, uma questão, inclusive, que muita gente usa para desqualificar a ação dos direitos humanos, né? Você começou a live muito bem, porque você disse o seguinte, né? E isso ficou muito claro na Declaração de Direitos Humanos de 1948, né? A partir daquelas, vamos dizer assim, desumanidades, horrores da guerra, né? Da Segunda Guerra Mundial, né? Do nazismo, que muita gente até nega hoje, né? Que não sei como conseguem fazer isso, né? Mas a declaração veio exatamente para corrigir tudo isso. E ela começa dizendo exatamente isso: todos os homens e mulheres nascem livres e iguais em dignidade e direitos, né? Então, a gente nasce todos iguais, todos, 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 né? Sem exceção, sem privilégio nenhum. Essa vamos dizer assim, a nossa base, né? E aí eu queria comentar com vocês aqui uma fala do nosso professor Fábio Conder Comparato, né, que é um professor de direito, uma pessoa histórica aí na luta pelos direitos humanos, pela democracia, pela participação, que está tudo muito ligado, né? E o Fábio Conder Comparato, ele diz num livro dele, A Afirmação Histórica dos Direitos Humanos, é uma frasinha rápida, mas eu acho que vale a pena a gente compartilhar aqui, porque ela vai exatamente no coração dessa frase que você trouxe. Ele diz o seguinte: a revelação de que todos os seres humanos, apesar das inúmeras diferenças biológicas e culturais que os distingue, que os separa entre si, merecem igual respeito. Quer dizer, as diferenças de cada um merecem igual respeito, como únicos entes no mundo capazes de amar, descobrir a verdade e criar a beleza. É o reconhecimento universal de que, em razão dessa radical igualdade de ser humano, né, ninguém, nenhum indivíduo, gênero, etnia, classe social, grupo religioso ou nação pode afirmar-se superior aos demais. Então, é isso que a gente está afirmando sempre, né? Se nós somos todos iguais, por que uns têm que ser mais do que os outros, né? Por um cargo, aliás, cargos, inclusive, que os põem como serviço, né? Principalmente os cargos públicos. Quem é um funcionário público, quem está no poder público, ele é, na verdade, um servidor da sociedade, um servidor de todos nós que pagamos impostos. Então, essa noção ela está meio virada ao contrário, né? Hoje, às vezes você chega numa repartição, você é humilhado, você não tem direito, né? E é totalmente ao contrário, a gente precisa reafirmar os nossos direitos. E aí vem você vai me interrompendo aí, tá? Porque senão eu Então vamos só ver se a vou dona embora. Terezinha conseguiu consertar o áudio dela aí. Dona Tereza, Dona Tereza, seu áudio já está funcionando para a gente ter O prazer de microfone dela ouvi-la? continua fechado, tá? Aparece aqui para nós. Agora é só abrir o microfone. Só abrir o microfone agora. Dona Terezinha, dá um jeito de abrir esse microfone aí, pelo amor Vamos de esperar. Deus, que eu quero ouvi-la. Vamos ver só se agora já tá, o áudio dela voltou. Aqui para Dona Teresa? Essa, alô, alô. Dona Teresa, ela faz parte da nossa Ação Catadoras. A Ação Catadoras é um projeto para fortalecer e eita, caiu aqui a internet, amor? Oi, estou por aqui ainda. O quê?
que caiu aqui? Eu estou aqui ainda. Ai, caramba. Max, nós estamos aqui ainda, tá? Olá. Olá, Oi, olá. Max. Oi, Oi? Max. Tá me Oi, ouvindo? voltei. Voltei. Ah, legal. Gente, hoje a gente está sendo abençoado aqui por uma internet complicada para todos os lados. Mas É, vai dar certo. eu acho que deu um pico de luz aqui em casa e aí acabou caindo a eletricidade. Dona Teresa conseguiu já entrar com áudio ou não? O áudio dela funcionou? Aí, Aldeirão. Não, não Não? funcionou. Então, Ação Catadoras é um projeto que a gente está realizando para fortalecer os projetos da Dona Teresa e da Mara Sobral, que elas são catadoras e elas têm projetos muito interessantes, né? Uma no extremo sul de São Paulo, outra no extremo leste, para, para a gente poder desenvolver de fato o sonho e os desejos dessas duas mulheres. Se você entrar no site catadoras.cinevozes.com.br, você vai poder colaborar com a nossa ação. Né? Você pode colaborar com qualquer valor, com qualquer quantia. Tem várias opções. E aí você também vai receber um documentário de brinde. E ao assistir o documentário, você vai entender um pouco mais a história dessas duas mulheres, poder conhecê-las. E aos domingos a gente está fazendo essas lives para que as pessoas também possam ter aí uma liberdade de entender para que está como está sendo esse apoio, o que está acontecendo. Então a ação Catadoras visa prioritariamente ajudar as catadoras, essas cooperativas que sofreram muito mais com a pandemia e são um trabalho essencial nesse nosso processo de reconstrução histórica e de organização da cidade, né? Então, Aldeirão, continua com seu, pode continuar com onde você parou, que a gente toca aí. Tá bom, qualquer coisa você pode me interromper, né? Eu acho importante a gente retomar dizendo o seguinte: se nós temos direitos humanos para todos, como é que as pessoas argumentam e separam? Falar, esse é direitos humanos de bandido? É direito humanos. Essa frase ela é muito corriqueira, né, Max? Muita gente fala isso ao criticar a defesa de uma legalidade. E aí eu tenho muita clareza nisso, que é o seguinte: a gente tem situações de injustiça, nós temos uma concentração de renda absurda, você tem hoje, com certeza, mais de 40% da riqueza na mão de. Não chega a 10%, né, da população. Né? 70% da população hoje ganha um salário mínimo ou menos. Quer dizer, há uma injustiça social muito grande, né, em nosso país. Isso tem gerado, sim, violência, isso tem gerado que algumas ações ilegais aconteçam, por exemplo, a questão das drogas, né, que é um problema grave que assola o país inteiro, o mundo inteiro, pode-se falar, né? E nós, no Brasil, nós não conseguimos avançar nisso, porque temos uma visão míope, né? Uma visão equivocada. Então, normalmente, o que a gente fala é o seguinte: tem uma ilegalidade, tem um problema com as pessoas que não estão seguindo as regras da civilidade, né, que foi criada, do acordo que tem se criado em termos de legalidade, de leis, né, por um lado, e você tem, por outro lado, uma estrutura que foi criada a princípio, né, eu falo a princípio porque a gente sabe que desvirtuaram essa função. Nós temos uma polícia, né, uma polícia que deveria, né, trabalhar para que isso não acontecesse, para que essas injustiças, para que essas questões não acontecessem. No entanto, tudo, né, não há uma distribuição de renda, não há uma saúde boa, as pessoas não têm acesso a seus direitos, então sobra hoje tudo para quem? Para a polícia. Né? E aí vem sempre esse conflito. Né?
E a polícia tem uma coisa, muito claro, ela foi criada e ela está criada para agir dentro da legalidade. Ela tem uma legalidade, tem um Eu código. acho que isso acho que algumas pessoas, Aldeirão, não tem uma visão de que na lei brasileira, né, não existe pena de morte. Então, quando se fala assim, a polícia mata muito, daí algumas pessoas falam, mas é bandido, e bandido tem que morrer. Parece que para algumas pessoas não está claro que se a polícia age fora da lei, ela se torna fora da lei. E ela não dá exemplo de legalidade para o bandido, portanto se torna bandido. Parece que não fica, melhor dizendo, não fica escuro para algumas pessoas que se a polícia não dá exemplo de legalidade e a justiça não é um modelo de justiça, ela por si só já está justificando o outro lado, né? Porque imagina aquele cara que não tem o Estado, se como não já tem um monte desses motivos que você falou da desigualdade, né? É, já se sente um pouco alijado, já se sente discriminado e o é, né? Não faz parte de vários processos de decisão, não recebe sua parte no desse latifúndio e ainda por cima, de repente ele se acha que ele pode fazer justiça pelas próprias mãos. Esse cara que não é do Estado. A polícia, quando resolve fazer uma justiça com as próprias mãos, deixa esse cara com razão. Putz, grilo. Tá ruim hoje, hein? Caiu de novo aí? Eu estou aqui. Alô, Max? Hoje essa live tá abençoada. Alô, Max? Alô, alô, voltando, voltando. Opa, Opa. estamos aqui. Aldeirão, se cair aqui, Estamos eu não aqui. sei. Eu tô com várias instabilidades aqui. Tô vendo que a dona Terezinha também tá com muita instabilidade lá. Estão Então, tentando se cair, consertar o microfone dela aqui. você toma conta aí do. Pode tomar conta da live aí enquanto a gente estiver caindo aqui. Quando um cai, outro segura, né? Ninguém solta a mão de Tranquilo. ninguém. Eu fiquei aqui meio parado porque eu não sabia se eu continuo ao vivo, mas vamos Eu acho que vai tentar. ter, porque aqui tá com vários problemas de. Não sei ainda se é a luz, se é a internet, que tá oscilando. Nunca oscilou desse jeito, Tá. mas hoje tá especialmente ruim. Então, se cair. Só para concluir, então, o que eu estava dizendo, algumas pessoas que falam assim, direitos humanos para humanos direitos, não percebem a gravidade que se coloca quando fala isso, né? Não, sem Porque dúvida, alguém sem pode achar dúvida. que ele não é um humano direito também. Em algum momento, alguém pode arbitrar que ele não é um humano direito. Se eu posso escolher quem é sujeito de direito, o outro também pode, Uhum. né? Então ele Então, se Max, coloca em risco e é, coloca todo o sistema na ilegalidade quando ele autoriza que o sistema faça. Mas então esse cara, além de colocar na ilegalidade, a pessoa perde a oportunidade de agir inteligentemente, como pensar a prevenção, a recuperação, a reintegração e que isso não ocorra nunca mais, né? não, perfeito. Eu acho que nós temos que ter clareza dessa situação, apesar de não ser fácil, tá? Não é fácil você dizer, por exemplo, que o bandido tem o mesmo direito que o policial, né? E falar desse jeito parece que eu estou do lado do que é mal feito, né? No entanto, todos são humanos, todos, né? O policial com a sua violência é humano, a pessoa que usa o tráfico, a pessoa que é bandido, que mata também, é ser humano, ele tem uma história, ele é um semelhante, né? Então, nós temos que ter essa clareza, né? E não existe um humano mais humano que o outro, não, somos todos humanos. Aliás, eu me torno humano a partir do momento que eu reconheço a humanidade do outro, né? Sem essa humanidade do outro, eu não posso me considerar um humano, não é isso?
você falou é muito perfeito. Para quem está chegando agora, essa é a Ação Catadoras. Nós estamos aqui hoje entrevistando Aldeirão Costa, que é parceiro aí do Movimento Nacional da População de Rua, foi ouvidor da Defensoria Pública e é um grande militante aí da causa dos direitos humanos. Nós estamos também com a dona Terezinha com problemas de comunicação. Ela estava ótima antes de começar a live, o microfone dela estava funcionando, a internet dela estava funcionando, começou a live, ela está com problemas de comunicação e a nossa internet aqui também hoje não está nos seus melhores dias. Então, para quem está chegando agora, o nosso tema é direitos humanos. E aí a gente está questionando um pouco a frase que usam aí, direitos humanos para humanos direitos. Será que essa frase faz sentido? Né? Então, é um pouco isso que a gente está conversando eu aqui com o Aldeirão e torcendo para que a dona Terezinha possa dar sua brilhante contribuição aqui e ela consiga entrar. Pode continuar, Aldeirão. Muito bom, muito bom. Eu estou vendo aí que o pessoal de Salvador está com a gente aí. Você viu aí, Max? Que beleza, hein? O negócio tem aí uma globalização aí, né? Muito bom. Eu acho que muito boa a presença aqui da Rony, até para a gente trazer essa questão da desigualdade, essa questão da violência e essa luta que nós fazemos pelos direitos humanos, né? E aí eu estava falando da igualdade entre um policial e um bandido. Os dois, eles têm, vamos dizer assim, tem que ter acesso aos direitos humanos. E acho que dona isso Terezinha, que nós temos que trabalhar. Ô, dona Terezinha, bem-vinda. Não estou ouvindo. Ainda não? Não. Aumenta agora sim, aumenta o som. Ou chega mais perto. Põe o microfone pertinho da boca que sai bem aí, dona Terezinha. Ué. Só aumentar o som agora. Vamos lá, mais um minutinho de suspense para a gente aguardar aqui a dona Terezinha, só um pouquinho mais de suspense para ficar com tudo com a aventura fica mais gostoso. Vamos lá. Então, enquanto a dona Terezinha encontra aí o som para compartilhar com a gente aí, né, o Renatinho está dizendo aí, a sociedade tem direitos e deveres, fazemos o dever, mas não temos direitos. É isso aí, Renatinho, obrigado. E é isso que eu estou colocando aqui, porque é importante. Quando a gente fala com a polícia ela tem a obrigação, né, por lei, né, de respeitar o outro, né, de respeitar o outro em toda a sua dimensão. Não é porque uma pessoa atirou nele que ele tem que revidar, porque ele é treinado, né, deveria pelo menos ser treinado exatamente para conter a violência, não é? E aí é que está a chega falando, dona Tereza. A hora que a senhora entrar com o microfone, já entra falando, não espera a gente parar, não, que a gente está ansioso para te ouvir. Ela acho que hoje está ruim aqui a internet. Mas o pessoal do Brasil inteiro está acompanhando, viu? O pessoal lá de Rondônia aí, ó, que beleza. Clementina, olha só. Bem-vinda aí, Clementina. Estamos tentando aqui falar de direitos humanos com essa internet também nos deixando na mão. Mas vamos lá. Vamos lá, a reflexão está caminhando. Dona Terezinha está tentando entrar ali com o som. Acho que vai conseguir. Vai conseguir, vai dar certo. Então é isso, Max. Eu acho que só para fechar essa ideia, eu acho que assim, nós temos hoje uma clareza de que a gente também quer os direitos humanos para a polícia. O ano passado, se eu não me engano, a ouvidoria das polícias aqui em São Paulo trouxe um tema importantíssimo, que é o suicídio dos policiais, não é? Que tem que ser enfrentado. A qualidade do serviço, a qualidade da vida dos policiais, tem que também ser cuidado. Nós também defendemos isso, né? Os familiares dos policiais têm toda a nossa solidariedade, com certeza, né? Porque nós entendemos que direitos humanos é para todos, né? Inclusive, a gente tem que trabalhar para que nós tenhamos uma polícia que tenha uma qualidade de trabalho melhor, né, que seja respeitada. E eu tenho falado muito, às vezes tem algumas reuniões com os comandos,
A gente fala, se a polícia não fosse tão violenta, se não agisse fora da lei, ela teria o respeito da sociedade. Ela tem tudo para ser uma polícia respeitada. No entanto, né, hoje a gente tem mais medo da polícia do que dos bandidos. Olha só que loucura que nós chegamos. Então, nós vamos ter que fazer aí uma discussão mais aprofundada, né? E uma coisa é clara, violência gera violência. Isso, para mim, é isso. Né? A gente precisa superar as formas de violência no diálogo, na mediação, na justiça restaurativa. Hoje tem uma gama de métodos, né, de jeitos de você driblar a violência. Né? Eu acho que isso é o mais importante. Quando a gente está falando de violência, é importante também para quem está nos assistindo pensar que a violência, que às vezes quando a gente fala em violência no Brasil, a gente vê logo alguém agredindo alguém, né? Alguém dando um tapa, um soco, um tiro no outro, ou alguém usando palavras ofensivas e palavras de escárnio contra a honra do outro. Mas existem as violências que estruturam e permitem que essas violências aconteçam. Isso é o fim. Esse é o fim do ciclo da violência, né? É o fim do ciclo. Então, quando você começa aqui uma violência onde uma pessoa não tem direito à creche, não tem direito à escola, não tem direito a nada, você está mexendo com a subjetividade, com a integridade dessa pessoa. Quando essa pessoa vai procurar usar um banheiro, como é a população de rua num bar, e a pessoa fala que está quebrado, aí entra, vê alguém indo usar, está mexendo com essa dignidade dessa pessoa. Todo esse ciclo de violências acontece e gera mais violência. Né? Às vezes, essa pessoa que sofre todas essas violências indignas, ela pode não se tornar um bandido, mas pode também se suicidar, se alcoolizar, se drogar e entrar numa baixa estima, numa depressão e entrar num processo de dependência química ou de outras complicações. É muito importante quando a gente pensa que quando a gente fala de direito, e o Alderon trouxe com perfeição, que a polícia precisa ter o respeito e precisa respeitar, é aí que começa a nossa segurança. Né? Enquanto mais polícia se tem na cidade, mais perigoso fica. Porque se você não precisar de tanta polícia, é porque há segurança. A segurança é o respeito entre todos nós que acaba gerando. Isso só acontece se as nossas bases mínimas, né, Alderon, forem respeitadas. Como que está a população de rua nesse momento de pandemia, Alderon? Eu costumo dizer que é o seguinte, está pior do que estava antes, né? Porque não precisou a pandemia vir para a situação das pessoas em situação de rua ficarem ruim. Já era ruim, já era uma pandemia, né? A população em situação de rua, pela sua existência, Max, eu acho que é só pela existência de pessoas que não têm onde morar, onde não, o que trabalhar, como ganhar seu dinheiro, mesmo que se fosse uma renda básica, mas só por essa realidade já tem uma violência implícita. Chegando na rua, né, em situação de rua, ela já enfrenta vários outros desafios, né? Violência, né? Violência no sentido amplo e no sentido específico. Né? No amplo por exemplo, você não tem políticas públicas que possibilitem essas pessoas se empoderarem, ter a sua autonomia, né? Ter a possibilidade, né, de garantir a sua sobrevivência. Né? Os abrigos, que são espécie de um serviço emergencial, temporário, eles são permanentes e são muito inadequados. Né? Além da quantidade das pessoas dentro de um albergue, dentro de um centro de acolhida, né, que são galpões antigos, foram usados por fábrica, você não tem hoje uma estrutura criada pelo Estado para abrigar as pessoas. Elas são adaptadas. Né? Então, todos os abrigos eles são adaptados. Não existe uma preocupação. E nós estamos falando de uma população enorme. São mais de 30 mil pessoas só na cidade de São Paulo, mais de 200 no Brasil. Né?
E no mundo, então, a gente não tem estimativa da quantidade de pessoas que hoje estão sem teto, estão morando em situação de rua, estão passando fome, necessidade, e uma coisa absurda, Max, não sei se você ouviu falar que a população de rua está com sede hoje. A água hoje é um bem valoroso para a população de rua. A população de rua não tem local para fazer as suas necessidades fisiológicas, para tomar um banho. Você imagine essa realidade com uma pandemia, que a OMS e os governos chegam dizendo o seguinte: fiquem em casa, mantenha a distância e faça o higiene todo dia, toda hora. É impossível para a população em situação de rua. Alderon, eu tive aqui com o Darcy Costa, ele trouxe um mestrado que diz o seguinte: existem 270 mil moradias em São Paulo, né, sem função social, em condições de uso, né? Ou seja, 230 mil moradias semi-abandonadas, abandonadas em litígio, em processos judiciais. Por que a legislação não consegue dizer que enquanto essas moradias têm um prazo para se resolver, se ela não se resolve em 3 ou 5 meses, ela passa a ter função social como moradia provisória, e quando as pessoas resolverem, dentro de 6 meses, 4 meses, essa moradia deixa de ser uma moradia provisória. Porque a estimativa que o Darcy... Tá aí, dona Tereza? Apareceu. Ah! Eu tô aqui, mudei de sala, mudei de live, mudei de lugar, saí mudando de tudo, saí mudando de... A gente tem que ver onde é que a internet vai mais melhor. Então, que a gente consegue, né? A gente consegue. Tô aqui sim. Bora conversar. A gente consegue, é máquina, né? Ouvidos da dona Terezinha. Não consegue. Nós somos seus discípulos, né? Dona Terezinha. Diga lá. Somos seus seguidores. Dona Tereza, tô perguntando aqui pro Darcy o seguinte. Tá dando pra ouvir. Tô perguntando pro Darcy o seguinte. Darcy não, Alderon. Pro Alderon. Tô perguntando aqui pro Alderon. Sem problema. Pro Alderon. Por que a gente não consegue fazer uma... É o Darcy. É que eu tô falando de um dado que o Darcy trouxe lá na outra live. Por que a gente não consegue levar para os prefeitos que façam uma lei onde essas 270 mil moradias sem função social passem a ter uma função social? E que quando elas passem, por exemplo, tá lá com problema legal. Quando acaba de ter esse problema legal, dá-se um prazo, né? E a pessoa vai ter que se mudar. Agora foi aí? Não, você parou aí? Tá ótimo. Não, tá ótimo aqui. Estamos te ouvindo. Eu tô perguntando, então já pergunto para a senhora também, dona Tereza. Como que a gente pode fazer para existir essa lei? As moradias sem função social. A internet caiu aí, Marcos? Peraí lá. Eu estou ouvindo vocês estão me ouvindo? Tá me ouvindo, Alderon? Estou ouvindo você, dona Terezinha. Não estou te ouvindo, não. Eu estou ouvindo todo mundo aqui. Agora eu estou ouvindo. Agora eu estou ouvindo todo mundo também. É isso aí. Então, vamos lá. Então, Alderon, como que a gente faz para que a gente transforme 270 mil moradias sem função social em moradias provisórias e faça essa lei para resolver essa situação? Já que a gente só tem 70 mil sem tetos em São Paulo, que dá 1/3 das funções sociais. Nós vamos ser considerados comunistas e podemos ir para a fogueira, viu? Atualmente, né? Porque, na verdade, nós estamos mexendo com uma coisa sagrada, que é o capital, a propriedade privada, né? Então, esse é um problema gravíssimo no país, porque a preocupação não é com o bem social, com os outros, né? É com um grupo que acumula cada vez mais. É tudo isso que a gente tem falado. Só para você ver, Max, aqui em São Paulo, o prefeito lançou uma lei logo no começo da pandemia dizendo o seguinte, que o poder público poderia contratar quartos de hotéis em caso de não havendo negociação possível com os hotéis, a prefeitura poderia requisitar os hotéis. Não está mexendo com a propriedade, está só requisitando por um período e no decreto também dizia que a prefeitura iria pagar. Nem isso aconteceu. Essa requisição temporária, né? Por quê? Porque mexe
na propriedade privada, mexe no bem financeiro, né? E aí é simbólico isso, né? Imaginar que a prefeitura vai fazer uma lei que possibilite que todos os prédios vazios sejam usados pela população para moradia social é quase impossível, né? Só vai acontecer na luta, só vai acontecer se a população se organizar. E aí o movimento da população em situação de rua teve uma frase no dia de luta muito simbólica. Eles dizem o seguinte: entre a vida e a morte, a luta é mais forte. Então, se não houver luta, não houver organização, esquece. No presente, o poder público não dá. Dona Tereza? Dona Tereza? Oi, estou ouvindo. Consegue transformar essas moradias sem função sociais em moradias provisórias e transitórias para a população de rua? Quero ouvir. Não, agora está me ouvindo, gente? A minha internet aqui está muito ruim hoje, viu? Não está dizendo nada, nenhuma. Mas, aqui também está ruim. Tá aí. Não, então é normal. Mas tudo isso vai passar e a gente vai conversar na nossa sala pessoalmente, né? Nada como conversar olho no olho, né, gente? Mas, enquanto não acontece, a gente vai conversando por aqui mesmo. Caindo, levantando, agindo, não agindo. Então, como já estou entrando falando, né? Porque eu acho que eu já dei bastante tempo, minha internet caiu, mudei de sala, estou aqui no outro canto, estão me ouvindo. Mas a gente está conversando. A pergunta, dona Tereza, é: você acha que a gente consegue mobilizar essas 270 mil moradias sem função social para moradias provisórias e transitórias para que as pessoas tenham mais dignidade? Fazer a prefeitura, os vereadores fazerem um projeto de lei para isso? Olha, Max, o problema... Hoje, para ver que hoje é um dia histórico, né? Hoje é um dia de se pensar. Hoje é um dia que está abrindo as campanhas políticas, não é isso? E tudo depende de política. E a minha ideia principal, como sempre, que ninguém que está em São Paulo nasceu em São Paulo. Nós temos um monte de gente migrante, não são imigrantes, mas são migrantes. São do próprio país, vivendo numa cidade grande, que fugindo das suas terras para poder vir trabalhar, chegando em São Paulo, não acha emprego. Não achando emprego, não tem como pagar um aluguel. Não pagando aluguel, vai para a rua, né? Então, isso começou lá atrás. Isso começou quando o pessoal perdeu o seu direito da terra, perdeu o seu direito de produzir na sua cidade de origem, porque senão ninguém teria vindo para São Paulo. Não, ninguém teria saído das suas terras para vir para grande cidade. Teria ficado no país mesmo, na sua cidade, que é muito grande, né? E o país é grande, nós temos espaço para todo mundo. Mas quando chega o desemprego, quando chega a falta de perspectiva para a turma, o que fazer? Vai migrando, e vão se concentrando num grande centro, e vão ficando por ali. Então, o principal não é ter aí as prefeituras preocupadas em fazer moradia para todo mundo. A preocupação mesmo do direitos humanos, do direito à terra, é ficar todo mundo na sua terra, ficar todo mundo nas suas casas, ficar todo mundo não migrando, não deixando a família, não vindo para cidades grandes, e dar suporte para a turma viver no seu próprio espaço, no seu próprio território. Aí sim a gente conseguiria, porque nem sempre, nem tudo vai ter moradia, e vai ter emprego, e vai ter dignidade para viver como um ser humano. Então, isso é a preocupação. E hoje é um dia que a gente está abrindo as campanhas políticas aí, que estão se falando no Brasil todo, e é hora da gente pensar em mudar. Mudar. Como eu sempre falo, né? Desconstruir para construir de novo. Essa mentalidade está só construir moradia para todo mundo que vem, não vamos conseguir nunca. Manter o pessoal no seu território é mais fácil. A luta tem que ser no território, para não chegar até a cidade grande. Falar na prevenção, né? A gente tem que prevenir para não acontecer o que está acontecendo agora. Porque os direitos humanos, para mim, me beneficiou muito, viu, gente? Porque eu só consegui o meu primeiro
registro de nascimento, que eu também não sei quando foi, quando chegou os direitos humanos aqui no Brasil. Pode ver que eu estou bem antiga, bem idosa mesmo. E estou aqui porque estou. Não gostaria de estar, gostaria de estar lá na minha terra, lá na minha Minas Gerais, lá com o meu pessoal, lá no meu território, lá no meu quilombo. Não gostaria de estar em São Paulo. Então, muita gente também é assim. A gente gosta do nosso território. Mas a gente vem, chega e luta e consegue. Porque eu não acho que nenhuma prefeitura e nem ninguém, porque nós temos o direito à terra, nós temos o direito à moradia. Então, é dever do Estado mapear isso, e obrigação nossa, construir e zelar, né? Porque senão eu também, até hoje, eu estaria na rua, né, com meus 50 filhos, não sei quantos netos, bisnetos, tataraneto, e não estou preocupada com a moradia nem dos meus filhos, e muito menos dos meus netos e nem dos meus bisnetos. Que eles vão ter a consciência de cuidar da própria vida, do seu próprio bem-estar, sem culpar ninguém, né? E cuidando do seu próprio território. Então, é isso, porque é isso que eu penso, né, gente? Eu não luto por moradia, eu luto por território. A minha luta não é por moradia, é por território. Eu estou aqui bem no fundão, bem em Santana do Parnaíba. Mas tem os filhos espalhados por todo quanto é canto, né? E lá em São Paulo, a gente tem a base, né? A gente tem a casa de acolhida. E a gente acolheu lá, o Aderon sabe, o Renato ficou lá, o Renatinho ficou lá um tempo com a gente, ficou 2 anos lá, agora ele está bem, graças a Deus. Foi uma luta por pessoa. E eu acho assim, que a gente não tem que lutar por moradia, mas sim por território e pelos direitos iguais de todo mundo. A dona Terezinha é assim fantástica, né? É o farol que a gente precisa para repensar o que a gente estava pensando. Portanto, quando a gente está pensando aqui nessa questão, né, tanta casa, existe um problema anterior a isso, né? Que é o problema de desigualdade dentro do país, né? De desigualdade de oportunidades, de qualidade de vida, de educação, de saúde, que gera certas concentrações, migrações, gera migrações internas no país que acaba desequilibrando também o fluxo populacional de um lugar e os desenvolvimentos. Alderon, existe, quando a gente pensa em população de rua, chega-se nesse lugar de pensar que a população de rua é um reflexo de uma política nacional desastrada, que precisaria repensar o desenvolvimento nacional para diminuir os impactos sobre a população de rua? Ô, Max, você sabe que, como você falou, Dona Terezinha é um farol, né? E ela falou, teríamos que começar tudo de novo, né? Com outros parâmetros. Tá tão confuso hoje as coisas, porque você tem hoje uma polícia que é violenta, que não segue a lei. Né? Tá difícil. Tá difícil, não tá, Dona Terezinha? Você tem um judiciário. Olha o judiciário que nós temos. Quem é que o judiciário defende? Né? Ele não está defendendo uma justiça, ele está defendendo um classe. Né? Nós podemos ter um juiz ou um desembargador ali mais consciente, mais próximo da preocupação com a população vulnerável, mas você sabe que me chocou um dia quando eu soube que 80% dos processos no Tribunal de Justiça de São Paulo é de grandes empresas. Né? Quer dizer, você tem uma estrutura judiciária para pensar para o Estado, não para pensar o cuidado com a população, né? Com a população mais pobre. Você tem juízes que não têm remorso nenhum, porque ele vai na letra da lei de expulsar pessoas de casa numa pandemia, né? Famílias, né? É tanto que nós estamos agora com essa campanha de despejo zero, para que os juízes tenham um pouco de sensibilidade e não recomende e não aprove nenhuma reintegração de posse, no mínimo, nesse período de pandemia. Está difícil, viu? De vez em quando chega sempre uma denúncia de uma reintegração, apesar de muitos membros do Judiciário ter essa consciência de que é um momento especial.
Você olha só a disparidade salarial, né? A disparidade salarial absurda, né? Enquanto que um juiz ganha 40 mil, um professor está ganhando quanto? 3 mil? É isso? Mais ou menos. Né? Olha só, então você tem uma estrutura social desigual, injusta. Né? Como é que a população em situação de rua é enxergada nessa realidade de injustiça? Ela não é, ela é invisível. Ela é invisível para os direitos. Ela é visível para o problema. O problema que está ali na frente da minha casa, na praça, mas eu enxergo o problema, eu não enxergo as pessoas, né? Quem é que está lá? E aí, dona Terezinha me fala dessa personificação, né? É cada um, né? É o Renato que ela cuidou, é o João que ela cuidou, e a sociedade precisava pensar isso, de cuidar das pessoas. E aí nós estamos dizendo, Max, que é necessário mudar a linha da política pública. Nós temos que ter políticas públicas efetivas que atuem em pequenos grupos para ter essa personificação, né? Trabalhar cada um na sua integridade, na sua particularidade, que hoje se trabalha num grande coletivo. E com população em situação de rua, o grande coletivo não funciona, a gente sabe disso, não é? Cada um tem sua história, cada um tem sua possibilidade, cada um vai fazer o seu caminho. Né? Não é um caminho que o Estado indica que ele vai fazer. Então é muito difícil isso aí. É interessante porque você traz um aspecto, a dona Terezinha traz uma origem sistêmica, né, de país onde as pessoas foram impulsionadas a alargar seus territórios, impulsionadas a alargar suas terras para ir para grandes centros urbanos que não deram conta e não se planejaram para receber essas pessoas. E aí existe outro momento em que até pessoas que foram empresários, diretores, caem por alguma razão e acabam em situação de rua, né? E aí os direitos humanos são aquela base que faria com que qualquer uma dessas pessoas tivesse garantia e direitos de viver com dignidade, tanto na sua terra quanto caso ela suba numa empresa e depois caia para a situação de rua. A Maria Chiquinha, ela pergunta aqui: terrenos urbanos podem virar plantios comunitários? Vocês podem falar um pouco disso? Vocês acham que isso é uma solução, dona Tereza? Sim. Por isso nós temos um grupo aí de permacultores que trabalha terrenos urbanos, que se chama Horta Urbana. Eu já tenho um projeto aí, um pessoal da permacultura que trabalha hortas urbanas. Qualquer terreno urbano que a pessoa estiver perto da sua casa, ele pode reivindicar na prefeitura, que já que está perto desse terreno urbano, ele deve estar perto da casa de alguém. E esse alguém que quer fazer esse plantio, pode sim estar reivindicando. Inclusive as redes elétricas, né, debaixo das redes, das extensões aí, da Sabesp, Eletropaulo, essas coisas todas, debaixo da rede da Eletropaulo, a gente pode fazer assim uma horta urbana. E a gente tem já já pode reivindicar direto para a Eletropaulo, e aí se a pessoa morar perto de uma rede, de uma torre, ele pode reivindicar aquele terreno para estar fazendo a horta urbana, naquele linhão que é da Eletropaulo. De baixo é liberado para a gente estar fazendo esse trabalho. Viu, gente? Então é só reivindicar e procurar uma associação, ou pessoas, um grupo de pessoas, ou qualquer terreno que veja lá abandonado, lá, pode estar indo se reivindicar e fazer essa horta urbana. O Max, eu tenho falado muito que nós que trabalhamos com a população em situação de rua, nós temos que ampliar a nossa visão. Acho que a dona Terezinha trouxe um exemplo muito importante, né? Acho que ela tem uma experiência com isso, mas a gente também tem que pensar que nós temos que, juntos também, né, com população em situação de rua, as organizações, lutar para que nós tenhamos um fortalecimento da agricultura familiar, né? Que hoje, o que está acontecendo? Não, o governo está tirando todo o apoio à agricultura familiar. Né? Está aí o nosso exemplo do MST, e aí acho que é um exemplo único, né? Que nessa pandemia trouxe toneladas e toneladas de comida para a população em situação de rua,
Nós tivemos uma parceria com o MST aqui em São Paulo, foi muito boa, né? Eu acho que a gente tem que ampliar, né, esse leque de articulação, né? A população em situação de rua tem que articular com o movimento de moradia, com o movimento sindical, né? A gente precisa ampliar as nossas linhas de defesa. Acho que nós temos que defender, por exemplo, que as grandes fortunas elas têm um imposto mais alto, né? A taxação das grandes fortunas é importante. Nós que estamos trabalhando com a população em situação de rua, a população em situação de rua, lutar por essa taxação, porque só assim nós vamos conquistar a renda básica cidadã com qualidade de morar, de poder morar e viver dignamente. Eu acho que é isso. Acho que a gente não está querendo, mas está muito claro que a gente não quer mais essa assistência social emergencial que fica permanente. Acho que esse é o grande trunfo que nós temos agora, e a dona Terezinha lembrou que hoje começa o processo eleitoral, hoje começam as campanhas. Vale a pena, sim, e provavelmente na terça-feira já vamos estar com uma carta com todas as reivindicações de vários grupos da população em situação de rua, dizendo para os políticos o que nós queremos. Eu acho que é um momento importante de fazer essa articulação e de lutar por aquelas bandeiras que nós entendemos que seja justa. Por exemplo, a GCM, né, a Polícia Militar do município, né, que se chama Guarda Civil Metropolitana, que de civil não tem nada. Desde a farda ao exercício, ao treinamento, à ação, aos equipamentos, é tudo militar. E nós temos que tornar essa guarda civil. Então, essa é uma defesa que nós estamos fazendo. O chefe da Guarda Civil tem que ser civil, não pode ser militar mais. Vamos defender isso e que a gente torne essa Guarda Civil. De militar, chega a Polícia Militar, que também queremos desmilitarizar. E criar uma polícia judiciária, cidadã, que respeite o cidadão na sua integralidade. E que ele também seja respeitado. E que ele tenha qualidade de serviço, um ambiente de serviço adequado, né, um apoio, um salário digno. Isso é o que nós queremos. Então, você veja que está tudo muito interligado, não é? Desde uma horta comunitária num terreno vazio, a toda essa complexidade de relações que nós temos que criar. É aqui. Nós não estamos te ouvindo, Max. Acho que o seu microfone está... Para quem está chegando agora, hoje é mais um domingo de ação catadora. Hoje está difícil, Marcos. E o Alderon Costa. Estamos pensando sobre direitos humanos, né? E a gente está chegando aqui a algumas conclusões que se os direitos humanos, e aí vocês me corrigem, dona Tereza Alderon, se a conclusão não for perfeita, que os direitos humanos é uma condição de respeito igual para todos, por mais que eles sejam diferentes. E que quando a gente defende esses direitos, nós nos incorporamos nesses direitos. E que houve uma causa muito grande para que a gente tenha uma população de rua enorme em São Paulo, que foi um desenvolvimento industrial desordenado e desplanejado do país. A dona Tereza traz para a gente que o Brasil, São Paulo cresceu, o resto do país não. Todo mundo deixou sua terra, o seu quintal. E aí a Maria, chama menina Maria Chiquinha, perguntou se a gente podia fazer hortas urbanas, e a dona Tereza explicou que sim. Você pode reivindicar na prefeitura qualquer terreno urbano para fazer uma horta urbana. E aí a gente fica pensando nessa questão do respeito. Então você tem a causa que gerou uma população de rua em extrema vulnerabilidade, a ausência de políticas públicas que não prevê e não previne e não resolve essa situação. E aí a gente tem na Declaração dos Direitos Humanos o seguinte parágrafo: a Assembleia Geral proclama a presente Declaração Universal dos Direitos Humanos como ideal e comum a atingir por todos os povos e todas as nações, a fim de que todos os indivíduos e todos os órgãos da sociedade, tendo-a constantemente no espírito, se esforcem pelo ensino, pela educação, por desenvolver respeito desses direitos e liberdades e por promover
medidas progressivas de ordem nacional e internacional, o seu reconhecimento e as suas aplicações universais e efetivos, tanto entre as populações dos próprios Estados-membros, como entre os territórios colocados sob a sua jurisdição. Então, ele garante a todos o direito à terra, à educação, à saúde, à dignidade humana, que é o nosso maior valor e precisa ser resgatado logo no Brasil, porque parece que por aqui as pessoas não entenderam muito bem. A gente está hoje caminhando para o encerramento da nossa live. Dona Tereza, a senhora tem mais alguma coisa para a gente fazer uma conclusãozinha, para a gente encerrar? Olha, o que hoje ficou bem difícil de eu entrar, né? Eu entrei poucas vezes, minha internet aqui tá ruim, mas mesmo assim a gente deu o recado, né? Mas por isso eu digo, eu sou uma catadora de material reciclado e gosto muito da terra e gosto muito de pessoas. E tem aí uma história que vocês, se quiserem conhecer, um documentário, né, que chama Nossa Família, porque para mim todo mundo é família. E depois o Marcos fala mais um pouco a respeito, e outras vezes a gente vai se falando. A gente tem direito à vida e à vida plena. E direito à terra. E a terra tudo dá. Que lindo, né? Gente. Não precisa falar mais nada, né, Max? Mais nada. Fala, dona Terezinha. Fala mais, dona Terezinha. Não, porque acontece assim, eu sou Terezinha, sou Tereza, 3T, Tereza, terra, tudo. Porque eu acho que as pessoas, se tá me olhando, tá me vendo bem, eu tô pedindo ação catadora, eu não sei pedir, eu sei vender, trabalhar e vender. Vender o quê? O que eu tenho a vender? O que eu tenho a dizer? Se todos vocês pegarem um pouquinho do que vocês têm aí, e querer conhecer a minha história e da Mara, pega um documentário, #Nossa Família, que se a gente tiver condição, o Alderon conhece a Renatinha, mas não conhece a nossa casa. O Marcos conhece a nossa casa, que ele já esteve lá. E lá, todo esse dinheiro que a gente precisa é para vocês continuarem levando o projeto da casa. É uma casa de acolhida, né, que eu comprei aquela terra em 62, e criei os 45 filhos, e mais netos, mais bisnetos. Agora a casa está lá para continuar acolhendo e continuar dando essa posição para as pessoas. Então, compre aí, gente, colabora, e vamos ver o que a gente faz, que a gente não precisa muito, não. A gente precisa só amar e amar e amar de novo. Que lindo. Só isso. Eu quero só agradecer, foi um domingo difícil de internet, mas maravilhoso de conversas. Alderon, agradeço imensamente, quero você de novo aqui, Alderon, para a gente fazer uma live 100% online. E quer dar o seu recado final, Alderon? Nossa, Max, depois da fala da dona Terezinha, eu fiquei até meio sem jeito de falar alguma coisa. Só tenho que dizer que, gente, vamos apoiar a dona Terezinha. Conheço muito bem a Mara, o trabalho da Mara, queria dar um abração para a Mara. Ela começou lá em Santo Amaro, né, e a gente esteve junto durante um bom tempo e alguns momentos. E dizer que são pessoas que lutam, pessoas sérias, pessoas que têm feito um trabalho muito bonito. Então, eu queria só dar esse apoio e dizer também, reforçar. Vamos apoiar os 3 T's, né? Tereza, terra e tudo, não é? Acho que isso é muito importante, tá, Terezinha? E dizer, olha, eu estou muito contente, Max, porque a sociedade se mostrou muito solidária nessa pandemia, né? Eu acho que muita gente fez um trabalho muito bonito. Eu quero aqui lembrar o consultório nas ruas, né? O consultório da rua, na rua, aliás, que tem feito um trabalho lindíssimo com a população em situação de rua. Lembrar também os franciscanos com a tenda de São Francisco, lá no Lago de São Francisco. Lembrar o movimento estadual lá do seu Robson, lá na quadra dos bancários agora, antes na casa dele. O Padre Júlio tem feito um trabalho maravilhoso, né? O pessoal aí da Rede Rua, o pessoal da Casa de Oração, o Banho Geral, né? O Banho para Geral, que é um pessoal que leva
os banheiros nas praças, né? Você vê que a criatividade tem tomado conta, porque nós estamos num momento de pandemia, é um momento emergencial. E nós continuamos também pensando na questão estrutural. E aí vem agora a política e o processo de candidaturas, agora o processo de propaganda, eleição, e nós temos que influenciar aí, votar em quem apoia os nossos projetos. Vamos lá, eleição, política, tudo isso nós temos que atuar. Tá? Eu acho que é importante esse momento para nós. Um abraço a você, Max, e obrigado, viu? Muito bom estar aqui com você, mesmo que essa levanta aí, né? A gente não se machucou, mas caímos algumas vezes, mas foi muito bom ver a Dona Terezinha com esse entusiasmo, é um orgulho conhecê-la, e posso dizer tranquilamente, eu sou amigo da Dona Terezinha, e vamos apoiar a Dona Terezinha e todo mundo dos catadores. Ninguém solta a mão de ninguém, mesmo sem Wi-Fi. Sem dúvida. Agora tem uma coisa, Alderon. Agora tem mais uma novidade, Alderon, que eu preciso de você e de todo mundo que está nos acompanhando, que participem das próximas, divulgue nosso site, né? Peça para os primos, para a família, para os amigos, para apoiarem nossa ação. A gente precisa crescer, essa arrecadação parou bastante. E a gente vai ter agora, Dona Tereza e a Mara vão viajar o mundo agora, né? A Ação Catadoras agora começa a viajar o mundo. A gente pega um avião hoje e domingo que vem vai estar aqui uma catadora do Canadá, né? A gente vai conversar com a Maricá, que está no Canadá e trabalha com uma cooperativa lá de reciclagem. É uma realidade diferente, mas que a gente vai poder fazer trocas pelo mundo durante o mês de outubro. A gente vai conversar com pessoas que estão próximos a outras culturas de outros países, para a gente dialogar sobre a reciclagem e a gente dialogar sobre como que é diferente essa política pública, ainda mais no momento de pensar política, né? É interessante a gente pensar como outros países estão trabalhando. Então, todos estão convidados a viajar com a gente, conhecer aí a realidade de outros países em relação ao resíduos sólidos e a coleta seletiva. Gente, muito obrigado. Um bom domingo para vocês, bom almoço e até domingo que vem. Já está terminando. Um abraço, obrigado. Valeu. Tchau, Dona Terezinha. Um abraço. Ele falou que eu já passei.